Amigas e meus amigos do Harmonia, muito boa tarde. Um imenso prazer aqui, que aceito mais uma vez o convite para falar com vocês nesta tarde sobre um tema extraordinário, a lei do amor. É um tema difícil, né? Não vou mentir para vocês, mas é extraordinário. Antes de entrar no tema mais específico, vamos fazer a nossa oração, fechando os olhos, elevando o nosso pensamento ao alto, pedindo o apoio, o suporte, a proteção da boa espiritualidade. Que possamos fazer reflexões importantes sobre a lei do amor, que possamos também ter o coração tocado por tal nobre sentimento. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco agora e sempre. Que assim seja. Como eu estava dizendo, é um tema muito complicado, ou muito difícil, né? Sobretudo para a gente exemplificar. Assim como falar sobre Deus, por exemplo. Falar sobre essas verdades essenciais do universo e da vida são desafios, né? Sobretudo porque nós temos uma certa dificuldade de compreender e de exemplificar, porque nós ainda não experimentamos muito bem isso, né? Nós não conseguimos ter o completo entendimento do que é Deus. Também nós ainda não conseguimos experimentar o amor completo, pleno, né? Talvez uma coisa dependa da outra. É claro que eu não estou dizendo aqui falar sobre um Deus antropomórfico, aquela visão antiquada que tínhamos de Deus, né? Estou falando daquele Deus que está lá no livro dos Espíritos, Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né? É difícil ampliar essa ideia de Deus. Talvez a gente experimentando o amor, a gente consiga compreender mais o que é Deus. Mas o tema de hoje é amor, também é um desafio. Mais uma vez, eu não estou falando de um amor simples ou daquele amor romântico, idealizado, né? Mas eu estou falando aqui do verdadeiro amor, aquele amor que Jesus falava para a gente, né? Talvez pensar, refletir sobre a passagem do Mestre Jesus seja a melhor maneira de compreender o amor. Então, nós vamos falar de vez em quando aqui alguma passagem de Jesus, né? É claro que, assim, dentro da doutrina espírita, o lema principal da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação, né? A gente não acredita que todo mundo precisa ter como religião ou como entendimento espiritualista o que a doutrina espírita nos traz, né? Mas, sobretudo, a necessidade de transformação nossa, direcionando nossas ações para atos de caridade. Muitos dizem assim: o ato de caridade é um ato de amor, né? É verdade, mas nós fazemos a caridade muitas vezes, né, de uma maneira obrigatória, proposital, o que é bom e salutar também, né? A gente não acorda assim, na maioria das vezes, inspirados, e opa, hoje eu vou fazer a caridade. E às vezes a gente até confunde o que é caridade, né? A gente fica esperando que caridade seja uma doação de algo material, quando não necessariamente é isso, né? Fazer caridade é um ato de amor, mas como se dá esse ato de amor? Né? Como estaríamos inseridos na lei do amor, nessa lei divina? Então, quando nós buscamos realizar algo através da lei do amor, nós estamos realizando uma tarefa, uma ação caritativa. E é por isso que a doutrina espírita nos convida a ter esse sentimento, ou até melhor, a ter essa atitude, porque através dessa atitude é que nós vamos elevar o nosso espírito, né?
É assim que nós vamos evoluir. O objetivo da doutrina espírita não é transformar as pessoas em seguidores da doutrina. O objetivo da doutrina espírita é fazer com que a gente se perceba como espírito e evolua. Como é que nós vamos evoluindo? Nós vamos evoluindo sendo espíritos melhores. Hoje sendo melhor que ontem, amanhã sendo melhor que hoje. E amar ao próximo é um ato de caridade, né? E a caridade não é apenas, como eu já disse antes, um movimento de fornecer matéria para o próximo que está precisando, de fornecer alimentos ou algum tipo de material para a sobrevivência daquela pessoa, né? O dinheiro, né? Para um grupo, uma instituição filantrópica, por exemplo, ou para pessoas necessitadas. Mas qualquer um pode exercitar a caridade, né? Então, a lei do amor faz com que a gente se perceba com as possibilidades de exercitarmos o ato de fazer o amor, que é o ato caritativo, né? Nós não estamos falando exatamente do ato em si, mas, sobretudo, do sentimento, né? O que nos move a realizar uma caridade? O que nos move a realizar as coisas na nossa vida, né? Muitos de nós já devem ter escutado que a gente diz assim: a pessoa pode crescer pela dor ou pelo amor, não é isso? Muitos, eu vejo isso mais na doutrina espírita, né, nos centros espíritas. Eu sou espírita, então eu percebo isso mais dentro da nossa doutrina, que existem pessoas que, quando passam por dificuldades, né, ou quando passam por sofrimentos, pela dor, elas buscam ir à doutrina espírita, a um centro espírita, né? Lá, claro, recebem todo o acolhimento possível, recebem orientações, né? Vai receber passe, uma água fluidificada, vai ser convidado a assistir palestras e por um tempo continuar lá. Existem pessoas que vão pela dor, pelo sofrimento e ficam o tempo todo, né? Passam a se tornar espíritas, trabalhadores daquele centro. E existem outras que vão, quando aquela dor dá uma aliviada, passam, não é isso? Elas deixam de frequentar, deixam de participar desse convite que foi feito, porque a dor é um convite também, viu, gente? Isso eu estou falando, obviamente, do centro espírita, mas se a gente for analisar outras religiões, deve acontecer coisas parecidas. E existem pessoas que vão ao centro espírita, né, por curiosidade, por prazer de querer conhecer aquelas verdades, por amor à causa, né? E aí eu estou falando, mais uma vez, do espiritismo, mas com certeza outras doutrinas espiritualistas também levam a pessoa a ir em direção ao amor, aquilo que ela está buscando. Então, são forças, né, que podem motivar o ser humano. Nós podemos, então, ser motivados pela dor, pelo sofrimento, ou pelo amor, pelo prazer, né? Não prazer simplista, mas pela agradabilidade de estar em direção às coisas importantes do universo. Bom, a nossa humanidade é movida por isso, né? Se nós não estamos indo a favor da nossa evolução espiritual, provavelmente dores, sofrimentos nos encaminham para isso, né? Porque o objetivo do ser humano não é sofrer, o objetivo do ser humano é crescer. Aprendemos aqui nessa encarnação, aprendemos sobre questões relacionadas ao intelecto, questões relacionadas à moral, nós crescemos nossos sentimentos, por exemplo, de amorosidade, e nós vamos aprendendo, né?
não estamos aqui para sofrer. Se sofremos é porque não estamos aprendendo coisas importantes que deveríamos aprender. Quando nós começarmos a entender que podemos ser motivados pelo amor, a humanidade vai dar um passo muito importante para a sua própria evolução, né? Então, eu disse que Jesus ele dá algumas dicas, né, e talvez falar sobre a passagem do Mestre, como ele se sentia em relação à humanidade, seja um caminho para a gente tentar entender a lei do amor e como nós podemos evoluir, né? Jesus, assim, ao ser perguntado qual era a principal lei de Deus, né? Ou qual era a lei de Deus, ele disse, olha, o primeiro, você já sabe, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas o segundo é tão importante quanto o primeiro, ele disse. Amar ao próximo como a si mesmo, né? Fazer ao outro o que você gostaria que o outro fizesse contigo. Tratar o outro como você gostaria que o outro te tratasse. Então, ele traz um parâmetro para a humanidade extraordinário. O outro é o parâmetro. O homem, o ser humano é o parâmetro. Se você identifica isso, se você coloca a outra pessoa como centro das suas atenções, né? Se você coloca o outro, pelo menos do mesmo nível que você se coloca, você está tendo uma posição altruísta em relação à vida. O altruísmo é exatamente o contrário do egoísmo, né? Então, o que Jesus prega, o que Jesus mostra, é que a gente deve cuidar do outro, que a gente deve olhar para o próximo, que a gente deve amar ao próximo, mesmo que não seja tão próximo assim, mesmo que não seja da nossa família, mesmo que não seja pessoas amigas muito próximas, né? A gente deve realmente amar alguém. Claro que amar pessoas que nós não que não fazem parte do nosso convívio não significa que a gente vai ter o mesmo carinho, né? A mesma forma de tratar com as pessoas que fazem parte da nossa vida, né? Então a gente precisa treinar o amor, né? Claro que se a gente for fazer isso, né? Eu vou agora encontrar um desconhecido na rua e vou dizer para ele e vou tentar sentir que eu amo da mesma forma como eu amo uma filha, um filho, um pai, uma mãe, um irmão, esposa, amigos, né? Isso não vai dar muito certo, porque nós podemos até falar isso, mas sentir de verdade não vai dar. Nós ainda não sentimos isso, né? Mas, se a gente começar a fazer uma espécie de um treinamento, né, isso é possível, né? É possível a gente, aos poucos, ir se acostumando a olhar o outro, né? Nós precisamos olhar e enxergar o outro. Todas as pessoas têm os mesmos direitos que a gente. Tratar o próximo como nós gostaríamos de sermos tratados, né? Uma vez eu vi uma psicóloga falando na televisão, né? Ela estava falando sobre pessoas que idolatram artistas, gente famosa, cantores, né? E o repórter perguntou assim para a psicóloga: essas pessoas amam de verdade esses ídolos, né? Esses astros, né? Aí a psicóloga disse assim: não, isso não é amor, né? O que eles têm é idolatria, né? Porque para você amar alguém de verdade, você precisa conhecer o outro, não é isso? Quando a gente ama alguém, a gente precisa realmente conhecer o outro. E aí eu já estou falando num treinamento, podemos dizer assim, um treinamento mais avançado, né? Amar o próximo. Por que a gente precisa conhecer? Porque a gente precisa aceitar tanto as qualidades quanto os defeitos. Se você adora um ídolo, você está apaixonado por uma pessoa que acabou de conhecer,
Normalmente você só conhece a parte boa, né? Aquela parte que aparece de imediato. Mas não percebe os seus defeitos, né? Só algumas virtudes, às vezes a gente não percebe nem as virtudes, a gente acha que as outras pessoas têm suas virtudes, né? Então, a gente precisa conhecer o outro. E aí, quando a gente começa, e aí estamos falando assim agora já de um amor de relacionamento, né, uma relação, minha mãe tinha uma frase que ela usava, que ela dizia assim, para a gente conhecer bem uma pessoa, a gente precisa comer 1 quilo de sal com ela. Comer 1 quilo de sal com a outra pessoa. 1 quilo de sal, né, demora muito tempo para passar, não é isso? Para a gente acabar com 1 quilo de sal, por mais que a gente goste de comida salgada. Então, precisamos conhecer o outro, né? Precisamos perceber como o outro é. E aí a gente ama, e aí é um verdadeiro amor, né? Talvez ainda não esse amor amplo, esse amor pleno que Jesus diz, mas é um amor mais completo, porque a gente ama a pessoa, embora reconheça que aquela pessoa tem seus erros, tem seus defeitos, reconhece também as suas virtudes, né? Agora, Jesus também coloca assim, amar ao próximo como a si mesmo, né? Ou seja, nós precisamos também aprender a se amar. Ora, se a gente está falando de amor, amar pessoas que a gente não conhece, Jesus diz para a gente amar os inimigos, né? Nós precisamos ampliar o nosso sentimento de amor pelas pessoas que nós conhecemos, né? E precisamos também sermos verdadeiros com nós mesmos, né? Quando eu digo em algumas palestras assim, a gente precisa aprender a se amar, sobretudo quando eu estou falando para o espiritismo, né? Algumas pessoas me falam assim, Sócrates, mas essas pessoas que se amam muito, elas não são vaidosas, né? Não está aí, a gente não está aí inflando o nosso ego quando a gente diz que se ama muito, né? Não, porque o verdadeiro amor não é um sentimento que trabalha no ego, né? É um sentimento que trabalha no eu espírito, né? No meu eu mais profundo. Então, vaidade, orgulho, são emoções e sentimentos que estão na superfície do ser, né? É por isso que pessoas egocêntricas são pessoas egoístas, vaidosas, orgulhosas. Quando a pessoa ama de verdade, né, ela ama com a profundeza do ser. Mais uma vez, para que isso possa acontecer, a gente precisa do quê? A gente precisa se conhecer melhor, né? Não adianta a gente dizer que se ama e tal, e também só ver as qualidades, né? As nossas qualidades, ou pior, inventamos nossas qualidades. O ideal é a gente buscar se conhecer melhor, também reconhecer nossas dificuldades, reconhecer nossos defeitos, também reconhecer nossas virtudes, né? E se aceitar, né? Nós precisamos aprender a aceitar o próximo. Esse é um passo importante para o amor, né? É aceitar a si mesmo e aceitar o próximo. O Espiritismo ele dá um instrumento para isso, sobretudo quando a gente tem um entendimento da evolução espiritual através das reencarnações, né? Nós não estamos aqui numa correria desenfreada para sermos santos numa única encarnação. Nós não vamos conseguir isso. Nós não vamos nos tornar santos numa única vida, né? Nós precisamos de inúmeras vidas para podermos evoluir, né? Para virarmos espíritos puros, né? Aí a gente nem sabe exatamente quantas encarnações. A gente sabe só que lá no final seremos esse espírito puro, né? Então, nós
precisamos estar atentos a essas coisas. Nós vamos precisar de mais tempo para evoluirmos. Já que nós temos uma encarnação agora limitada, né, o que a gente pode fazer? A gente precisa, nessa encarnação, se conhecer cada vez mais, saber das nossas virtudes, claro, mas saber realmente em que ponto nós estamos, quais são os pontos, as pendências que ainda temos na nossa vida e buscar resolvê-la, né? Buscar resolvê-la, sermos verdadeiros com nós mesmos, continuando a nos amarmos, né? Porque amar de verdade é também ser verdadeiro consigo mesmo, é respeitar os seus limites, assim como a gente deve também respeitar os dos outros. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma frase de Lázaro, né, do Espírito Lázaro, que eu acho muito bonita a frase, né, e que resume bem o que é o amor, né? Ele diz assim, que é o sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. É o sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Então, é muito bonito, né? É um sol interior aqui, que às vezes não está ainda ardendo, então a gente não percebe isso, né? Então, nós precisamos trabalhar muitas vezes isso. E não é fácil, né? Assim, por exemplo, algumas pessoas me perguntam, Sócrates, eu posso amar alguém e a pessoa não me amar? Claro, né? Podemos, né? Porque, assim, a gente só dá aquilo que tem, né? E normalmente quando está sobrando. Uma pessoa para amar a outra, realmente ela está se amando, né? E ela reconhece a outra pessoa. A outra pessoa pode não te amar. Eu não estou dizendo aqui que isso seja bom para uma relação amorosa, né, a longo prazo. Não. Aí é bom que tenha uma cumplicidade, né? Que tenha também, que você também seja acolhido pela outra pessoa, uma reciprocidade aconteça. Agora, você pode amar, né? A gente está falando sobre isso. A gente pode amar as outras pessoas. Então, nós precisamos aprender a amar as outras pessoas em vários níveis, né? Por exemplo, a gente não pode confundir amor com posse, né? Olha só o nível que a gente ainda precisa evoluir para amar as pessoas, né? Normalmente, as pessoas que nós amamos, nós queremos estar com elas próximas, queremos meio que prender numa redoma, não é isso? Com a gente lá dentro. Mas o amor, ele deve libertar e não prender. Ora, né? Como assim? Se eu amo as pessoas, eu quero elas próximas de mim, né? É que nós ainda confundimos as coisas. É um sentimento de posse, é um sentimento quando nós queremos as coisas que nós gostamos e amamos sempre perto da gente, é um sentimento muito egocêntrico, né? Queremos que as coisas funcionem da maneira como nós desejamos, não é isso? Mas assim, nós já não podemos mais nos dar por satisfeitos apenas em amar nossas pessoas mais próximas, nossa família, né? A gente precisa também expandir esse amor. Então, assim, uma maneira da gente expandir esse amor é a gente valorizar o outro, né? Valorizar as pessoas, valorizar virtudes nos nossos colegas de trabalho, valorizar os povos diferentes dos nossos, valorizar culturas diferentes da nossa, valorizar outras religiões, né, diferentes da nossa. A gente deve buscar isso, ter alteridade, ter empatia, se colocar no lugar do outro. Mais uma vez, não estamos falando
tanto ainda de um carinho especial pelas pessoas que a gente nem conhece direito, né? Mas se colocar no lugar do outro. Essa é a mensagem que Jesus nos traz e, sobretudo, uma forma da gente treinar o nosso amor, né? Assim, o sol, né? Quando a gente traz essa ideia, essa frase aí de Lázaro, que eu acho muito bonita, né? Que o sol, o amor é o sol interior, né? Então, assim, mas muitas vezes, esse sol interior, às vezes ele pode estar ali meio que nublado, escondido com as nuvens dos nossos pensamentos, das nossas emoções, não deixando aquela luz tomar conta do nosso ser. Então, nós precisamos olhar para cada nuvem que está ao nosso redor, né? E tentar resolver essa nuvem, porque quando a gente resolve problemas desse tipo, que deixa a nossa mente nublada, a nossa faísca interior, né? Porque eu acho que nós temos mais uma faísca do que o sol, né? Essa nossa faísca interior vai começando a crescer, né? Vai começando a ampliar, nós vamos começando a entender a nossa origem divina, né? Nós vamos começando a compreender quem realmente nós somos. O mundo só vai ser um mundo melhor quando houver amor generalizado no mundo, e não disputas de poder, né? Disputas de egos. Não, o que nós precisamos no mundo é o amor, né? É o respeito em relação às outras pessoas, em relação a outros pensamentos, a outras correntes filosóficas. Muitas vezes, respeitar, entender, não significa concordar. Nós podemos até discordar de algumas correntes, de algumas maneiras de pensar, mas nós precisamos, pelo menos, estar aberto ao entendimento e ao respeito. Cada um tem a sua maneira de enxergar uma realidade. Então, quando a gente fala de amor, eu vou amar mais meus companheiros de centro espírita, eu vou amar mais a natureza, né? E aí, daqui a pouco a gente está pensando isso, mas alguém vem com uma intervenção ou uma opinião política que você não concorda, você já acha aquilo ali um absurdo e já quer entrar em litígio com a pessoa, já quer brigar com a pessoa, né? Então, nós precisamos ter o treinamento emocional para que a gente consiga, ao invés de espalhar dúvidas, ao invés de espalhar fake news sobre ódios e ressentimentos, a gente deve espalhar amor, né? A gente deve espalhar compreensão, perdão. Isso que faz o verdadeiro cristão. Muitas pessoas estão esperando aí uma grande virada do nosso mundo depois da pandemia, e aí na doutrina espírita a gente usa muito esse termo, né? Sair do mundo de provas e expiações para entrar no mundo de regeneração, e algumas pessoas, né, mais otimistas, né? Não, agora vai, né? Agora vamos aprender a lição e tal. Então os espíritos melhores vêm aí, vão reencarnar, vão dar um jeito. Mas assim, e se a gente não aprendeu a lição ainda, né? A humanidade precisa aprender essas lições. É claro que hoje já somos muito melhor do que há 2000 anos atrás, né? Já somos muito melhor. Mas ainda não estamos totalmente plenos de amor, né? Ainda não estamos totalmente preparados para isso. E um ponto importante também é que o amor, ele cura feridas, né? E aí, quando eu falo feridas, é claro que a gente pode pensar em feridas da alma, mas as feridas da alma, muitas vezes, vai implicar em feridas do perispírito, que com isso implica em feridas do corpo físico.
mágoas, ressentimentos, ódios, rancores, coisas mal resolvidas vão bloquear centros de força, né? Chakras, como se diz, podendo ter reflexo no corpo físico, na maioria das vezes tem. Né? Claro, no centro espírita você vai, por exemplo, faz um tratamento de passes, uma fluidoterapia, desbloqueia, organiza, harmoniza, mas nós precisamos curar tais feridas emocionais, tais feridas espirituais. Algumas delas que já têm décadas, outras têm reencarnações. Falta de amor, a falta de diálogo, a falta de compreensão, a falta do perdão, só faz aumentar essas feridas e trazendo dor e sofrimento. Podemos ser motivados por isso, né? Porque a vida vai dizendo, ó, já que você está aí, não fica parado. Mas nós podemos fazer pelo outro lado, porque quando a gente leva compreensão, carinho, afago, né, amorosidade, nós estamos cobrindo tais feridas, mesmo que isso não esteja diretamente relacionado com os eventos pelos quais nós participamos. Mas quando a gente coloca o espírito a favor da vida, com esse sol buscando a brilhar, né? Esse sol do amor, mesmo que às vezes possa parecer forçado, né? Mesmo que isso possa me parecer forçado, mas quando nós, por exemplo, nos dispomos a realizar atos caritativos, ouvindo a dor de uma pessoa, né? Dando o braço para aquela pessoa se apoiar, um ombro amigo para a pessoa chorar, quando nós nos colocamos à disposição do próximo, parece que nós também, alguma coisa acontece de diferente com aquela pessoa que ajuda também. E aí aquele nevoeiro pode começar a sumir, não é isso? A dissipar, e aí o sol interior, esse sol interior que o Espírito Lázaro fala aí no Evangelho, pode vir brilhando e o amor vem resplandecente, né? Isso que essa é a minha vontade, que todos nós tenhamos um amor grande, um amor interior enorme, que possamos brilhar e transmitir isso de ser para ser, de pessoa para pessoa, e podemos nos autocurar, curar feridas emocionais, espirituais, e cada um curando a si mesmo, ajudando o outro a se curar, nós vamos curar a humanidade. A humanidade precisa ser curada. Pessoal, eu agradeço mais uma vez por estar conosco nesta tarde. Um beijo no coração de cada um de vocês. E amem agora, amem hoje, amem sempre. Muita paz.